Existe um momento na história bíblica que revela até onde pode chegar a manipulação, o orgulho e o ódio. Uma festa de aniversário que terminou em tragédia. Uma dança que custou a vida de um profeta. Hoje vamos mergulhar em Mateus 14, versículos 8 a 12, e descobrir lições profundas sobre coragem, consequências e o verdadeiro custo de defender a verdade. Para entender essa passagem, precisamos conhecer João Batista. Ele não era um religioso comum. Vestia-se com pelos de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava no deserto. Mas sua mensagem era poderosa. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. João batizava as pessoas no Rio Jordão e preparava o caminho para Jesus Cristo. Ele não tinha medo de confrontar o pecado, mesmo quando isso significava confrontar os poderosos. João Batista cometeu o que muitos considerariam um erro fatal. Ele disse a verdade para quem não queria ouvi-la. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, havia se casado com Herodias, a esposa de seu próprio irmão Filipe, e João declarou publicamente: não te é lícito possuí-la. Imagine a coragem necessária para confrontar um rei por seu adultério e incesto. Herodes ficou ofendido, mas também tinha medo de João. Ele sabia que João era um homem justo e santo. O povo o reverenciava como profeta. Então Herodes fez o que fazem os líderes covardes. Prendeu João para silenciá-lo, mas não teve coragem de matá-lo. Mas enquanto Herodes tinha medo de João, Herodias o odiava. A Bíblia nos diz que ela guardava rancor contra João e queria matá-lo. Mas não podia, porque Herodes o protegia. Herodias é o exemplo perfeito de como o orgulho ferido pode se transformar em ódio mortal. Ela não conseguia aceitar que um profeta do deserto ousasse julgar seu casamento. E quando o ódio entra no coração, ele espera pacientemente pela oportunidade de agir. Essa oportunidade estava prestes a chegar. Chegou o dia do aniversário de Herodes. O palácio estava cheio de autoridades, comandantes militares e líderes da Galileia. O vinho corria livremente. A música ecoava pelos corredores. E o orgulho de Herodes estava no auge. Foi então que a filha de Herodias entrou para dançar. A Bíblia não menciona seu nome aqui, mas historiadores como Josefo nos contam que era Salomé. E sua dança agradou tanto a Herodes e seus convidados, que o rei, embriagado pelo vinho e pelo orgulho, fez um juramento público e imprudente. Pede-me o que quiseres, e eu te darei até metade do meu reino. Palavras tolas ditas num momento de euforia. Mas um juramento é um juramento, especialmente quando feito na frente de testemunhas importantes. A jovem saiu para consultar sua mãe, e Herodias, que havia esperado tanto por esse momento, não hesitou. Pede a cabeça de João Batista num prato. Perceba a frieza dessa instrução. Não apenas mate João Batista. Não, num prato, como se fosse apenas mais um item do banquete. A vingança de Herodias foi calculada para ser humilhante até o fim. A filha voltou imediatamente e repetiu as palavras da mãe. Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O silêncio deve ter caído sobre o salão. O pedido era grotesco, mórbido, totalmente desproporcional. Mas Herodes havia jurado publicamente, na frente de todos os seus oficiais e líderes. A Bíblia nos diz algo surpreendente. Herodes ficou triste, profundamente aflito. Ele não queria matar João, mas havia se aprisionado com suas próprias palavras. Aqui está uma lição poderosa. O orgulho nos leva a fazer promessas tolas, e depois nos sentimos obrigados a cumpri-las, para não parecer fracos diante dos outros. Herodes preferiu matar um homem justo a parecer fraco diante de seus convidados. E assim, com um coração pesado, mas com o orgulho ainda mais pesado, Herodes deu a ordem. Mandem o carrasco, a prisão. Quantas tragédias acontecem porque não temos coragem de admitir que erramos. Quantas vidas são destruídas porque valorizamos mais nossa reputação do que fazer o que é certo. No silêncio frio da prisão, João Batista, menos o maior profeta nascido de mulher, segundo as palavras de Jesus, foi decapitado. O homem que preparou o caminho para o Messias
que batizou o próprio Cristo, que teve coragem de pregar verdade ao poder, foi morto por causa de uma dança, um juramento tolo e o ódio de uma mulher orgulhosa. Sua cabeça foi trazida num prato, exatamente como Herodias havia ordenado. Foi entregue à jovem, que a levou para sua mãe. A vingança estava completa, mas pense nisso, Herodias conseguiu o que queria. Silenciou o profeta que a condenava. Mas será que ela encontrou paz? Será que aquele prato com a cabeça de João trouxe satisfação? A vingança nunca traz o que promete, mas a história não termina na vingança. Os discípulos de João, mesmo em meio à dor e ao choque, fizeram algo profundamente significativo. Eles vieram, pegaram o corpo de seu mestre e o sepultaram com dignidade. E então fizeram algo ainda mais importante. Foram contar a Jesus. Quando enfrentamos tragédia, injustiça ou perda, para onde corremos? Os discípulos de João sabiam exatamente onde ir. Aos pés de Jesus. Eles levaram sua dor ao único que poderia consolá-los. Jesus recebeu a notícia da morte de João, seu primo, seu precursor, talvez seu amigo. E o Evangelho de Mateus nos diz que Jesus se retirou para um lugar deserto. Até o Filho de Deus precisou processar essa perda. O que podemos aprender com essa passagem tão intensa? Primeiro, a verdade tem um preço, mas vale a pena pagá-lo. João não cedeu, não se calou, não negociou sua consciência. Segundo, o orgulho e o ódio são destrutivos. Herodes destruiu um homem justo por orgulho. Herodias destruiu sua própria alma por vingança. Terceiro, nossas palavras têm consequências. Um juramento impensado custou uma vida. E finalmente, quando a tragédia vier, leve a Jesus. Os discípulos de João nos ensinaram isso. João Batista morreu, mas sua mensagem continua viva. Ele cumpriu seu propósito. Preparou o caminho para Jesus. E hoje, 2000 anos depois, ainda falamos de sua coragem. A pergunta que fica é: o que você está fazendo com a verdade que conhece? Você tem a coragem de João?